Diz-se que pelo PIB é possível saber se um país é desenvolvido ou não. Mas somente esse dado não basta para analisar a economia. Por isso, na locução conjuntiva, os economistas utilizam também o PIB per capita, que é a soma de tudo o que a economia de um país produz, dividida pelo número de seus habitantes. No entanto, outra locução conjuntiva, ainda estamos falando de economia, e um país é formado por pessoas de carne e osso. Assim, o PIB per capita também está longe de ser satisfatório para uma análise mais realista. Só teremos uma noção mais exata do desenvolvimento de um país se verificarmos seus indicadores sociais. Muito mais que os indicadores econômicos. São eles que mostram as condições em que a população vive. Há uma série de estatísticas que apresentam a diferença entre o desenvolvimento econômico e social. A mais reveladora delas é a taxa de mortalidade infantil. Ela mostra bastante sobre as condições de saúde de um povo, pois está relacionada com nutrição, saneamento básico e habitação. Esses dados dão uma ideia mais realista do poder aquisitivo da população e de suas condições de vida. Por isso, podemos ver que o orgulho do PIB brasileiro não tem muito sentido, né? Então, aí é uma opinião do autor do texto. Então, ele usou a locução conjuntiva, por isso, usou no entanto, né? Que ideia é defendida no texto? Qual é a ideia que o autor defende no texto? 4 linhas. B. Que relação há entre os argumentos defendidos ao longo do texto e o título do texto? O título é A Ilusão dos Números. O que é que tem a ver com os argumentos defendidos no texto? 3 linhas. C. Em sua opinião, os argumentos empregados pelo autor são convincentes? Se sim, você diz por quê. Se não, diga por quê também. Letra D. Releia o trecho a seguir para responder às questões. Diz-se que pelo PIB é possível saber se um país é desenvolvido ou não. Mas somente esse dado não basta para analisar a economia. A conjunção mas coloca quais ideias em oposição nesse trecho? Quais as ideias opostas, contraditórias? 3 linhas. A opinião do autor vem antes ou depois dessa conjunção? Sendo assim, que função a conjunção mas tem nesse contexto? 2 linhas. É melhor deixar 3. E relacione os trechos abaixo a função da locução conjuntiva por isso. Mas somente nesse dado não basta para analisar a economia.
Por isso, os economistas utilizam também o PIB, per capita, que é a soma de tudo o que a economia de um país produz, dividida pelo número de seus habitantes. Texto 2. Por isso, podemos ver que o orgulho do PIB brasileiro não tem muito sentido. A. Conclui os argumentos apresentados e equivale à conjunção portanto. Texto 1 ou trecho 2. B. Dá continuidade à argumentação e equivale à conjunção então. Trecho 1 ou trecho 2. F. Qual é o efeito de sentido provocado pelas conjunções e locuções conjuntivas nesse artigo de opinião? Qual o efeito de sentido provocado pelas conjunções e locuções conjuntivas nesse artigo de opinião? Deixem 3 linhas. Segunda, leia a tirinha a seguir e responda as questões abaixo. Oi, mãe. Adivinha onde eu e o Haroldo estamos? Eu vi vocês dois e estavam brincando com uma caixa de papelão lá atrás. Não, isso é o que parece. Nós voltamos no tempo até a era jurássica. Coisa não é judaica, jurássica. Mas voltando na mesma fração de segundo em que partimos, por isso é que pareceu que a gente não saiu dali. Vimos muitos dinossauros. Muito ruim para ler. Bom, então, vocês tiveram uma manhã bem produtiva. E você? E você leva esse filme para revelar. Eu te pago de volta quando as revistas, meu Deus, estou muito ruim para ler, forem uma boa. Gente, está muito ruim para ler, a letra está muito invisível. Então, na tirinha é possível perceber 2 interpretações contrastantes sobre o mesmo fato. Quais são elas? Deixem 4 linhas. B. De que maneira Calvi esperava tirar proveito de sua viagem à Era Jurássica? 2 linhas. C. Releia a fala de Calvi no 3º quadrinho e responda as questões. De quantos períodos ela é composta e quais são elas? Deixem 4 linhas. Qual a função da locução conjuntiva, por isso, no 2º período? Que relação de sentido ela expressa? 4 linhas. D. No último quadrinho, que relação de sentido a conjunção então estabelece entre a fala de Calvi no quadrinho anterior e a fala da mãe dele? 4 linhas.